Um grande abraço a você, amigo da Do Vale TV, está entrando no ar o Do Vale Notícias. Iniciamos esse programa com a notícia que realmente tomou conta do fim de semana aqui na cidade de Avaré, que foi a cassação do mandato do então, agora ex-vereador, Júlio César Teodoro. A sessão durou cerca de 10 horas e no final, por 10 votos a 3, o Tucão acabou tendo seu mandato cassado. Com isso, ele vai ficar 8 anos inelegível e não poderá contratar ou ser contratado pelo poder público. Votaram a favor da cassação os vereadores Rosângela Paulucci, Ernesto Albuquerque, Francisco Barreto, Ditinho da Farmácia, Bruna Silvestre, Luiz Otávio Clivati, que é suplente de Tucão, Vi Cortez, que é a relatora da CP, Laides Baiano, Marcelo Ortega e o presidente do Legislativo, Denilson Ziroldo. Foram contra a cassação os vereadores Roberto Araújo e Carlos Statti, ambos que fazem parte do Partido dos Democratas, e o Edinho da Farmácia, presidente da CP. Tucão entra para a história como o segundo vereador a ser cassado. Rodivaldo Ripoli teve seu mandato cassado em 2014. Além de ser cassado e ficar inelegível por 8 anos, como a gente disse, teve uma conversa muito grande na cidade de que o Tucão poderia fazer parte do governo de Jô Silvestre. Mas o que chama a atenção, pode colocar a foto para mim aqui do Tucão, o que chama a atenção da CP, né, esse aqui é o Barreto, né, com o calhamaço, pode mudar a foto, por favor? Aqui é durante a sessão começou por volta das 15 horas de sexta-feira, dia 11 de novembro, os vereadores aqui acompanhando a leitura, né? A leitura teve que ler todo o processo, foram quase 600 páginas do processo que precisaram ser lidas. Esse é o calhamaço, né, do relatório que acabou sendo lido. Pode mudar a foto, por favor. E esse aqui é o Hidalgo, né, o advogado Hidalgo. Pelo seguinte, quando iniciou os trabalhos da CP, o Tucão não tinha enviado os seus advogados. E devido a isso, a Câmara Municipal de Avaré solicitou à OAB um representante, porque é obrigatório ter um advogado. Então, o Hidalgo, por um período, acabou aí sendo advogado do Tucão. Pode mudar a foto, por favor. Tá aqui mais vereadores durante os trabalhos, que foi muito cansativo. Ainda mais eu estive na sexta-feira no prédio da Câmara, e a falta de ar-condicionado lá, a doutora Rosângela Paulucci, principalmente, mais sofria lá, estava derretendo, porque como pode um prédio custar 4 milhões de reais não ter ar-condicionado? Pode mudar a foto, por favor? Tem mais fotos ou não? As fotos que estão repetindo aí, né? Mas foi uma surpresa o seguinte, a vereadora Bruna Silvestre votar a favor da cassação. Porque muitas conversas tinha aí, de que Tucão poderia fazer parte do governo de Jô Silvestre. Isso pode mostrar uma seguinte situação: ou ambos os irmãos já estão divergindo de ideias, porque talvez o Jô Silvestre queria o Tucão no governo dele e a Bruna viu por bem cassar o mandato sabendo que o Tucão não poderia ser contratado com o poder público. Então pode ser que tenha uma divergência aí, ou pode ser uma jogada política como ocorre aí naturalmente nesse meio, né? Mas para ninguém foi a surpresa. A surpresa realmente foi o voto do Edinho da Farmácia, que todos esperavam aí que o Edinho votaria a favor. E o Edinho, vocês estão lembrados, no último programa, eu disse aqui que tinha 3 votos aí que ninguém sabia como iria ficar, né? Eu falei para vocês aqui que 8 ou 9 votos estavam certos. E faltava 3 vereadores decidirem, e acabaram decidindo pela não cassação do Tucão e outros 2 pela cassação do Tucão, totalizando 10 votos. Acho que nem o Tucão mesmo esperava que teria 10 votos aí para ser cassado. E para que ele fosse cassado é necessário 9 vereadores, né? Então teve um a mais aí. E o Tucão, nesse relatório, nessa comissão processante, ele foi julgado pelos fatos que ocorreram aí desde a época do feijão, né? Que entre os anos de 2009 e 2010, o Tucão ele já foi acusado de desviar 21 toneladas de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, usando nomes de 2 entidades assistenciais. E o Tucão acabou sendo condenado depois pela Justiça Federal de Avaré, em primeira instância, né, pelo Juizado Especial Federal de Avaré, a 4 anos de
prisão no regime semiaberto e ao pagamento de R$25 mil. Ele foi condenado por falsificação de documento e também por estelionato. Ele não foi condenado por desvio de feijão, tá? Desvio de alimento. Ele foi condenado por, segundo o processo, segundo o juiz, né, ter falsificado documentos e também pela prática de estelionato, né? Outras pessoas também acabaram sendo julgadas, mas realmente o Tucão, que era um cara que entrou na política, na Câmara de Avaré, desde 1988, faz muito tempo que o Tucão estava como cargo de vereador, né? Estava como vereador de Avaré. E agora entra para a história, de uma forma negativa também, como o segundo vereador a ser cassado da Câmara Municipal. Com isso, já de imediato, já comunicado, ele não é mais vereador, isso é um ato já da Câmara Municipal, e o Luiz Otávio Clivati vai assumir aí, deve participar de uma ou duas sessões, né, que em dezembro a Câmara entra em recesso parlamentar, e até 31 de dezembro acaba essa legislatura, tem um novo governo vindo por aí, novos vereadores assumirão a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Mas como eu disse para vocês, o interessante de toda essa história foi que o Tucão era pretendido, né, segundo informações de bastidores, era pretendido como aí um membro do governo de Jô Silvestre, e Bruno Silvestre, que é vice de Jô, acabou votando favoravelmente a cassação. Ou seja, a Câmara Municipal seguiu o que vem se acontecendo no Brasil, né? Essa onda realmente da população está cobrando dos seus vereadores, cobrando atitudes, sempre em prol aí do bom senso, sempre em prol aí da legalidade. Muito bem, vamos seguindo com as informações e chegou ao fim aí a greve dos servidores da Prefeitura Municipal de Avaré. A decisão de retornarem aos seus postos de trabalho foi tomada numa assembleia que foi realizada na tarde de sexta-feira, dia 11 de novembro. Conforme registrado pela organização, a absoluta maioria dos manifestantes decidiram dar um voto de confiança à atual gestão. No entanto, a mesma reunião serviu para deixar fixada a possibilidade de, caso seja observado descumprimento, ou seja, venha novamente ter atraso no salário e a proposta de aumento salarial para 2017 não seja enviada para a Câmara, os funcionários prometem paralisar de novo. Conforme divulgado anteriormente, a greve teve como pauta a liberação dos vencimentos e do Vale Alimentação até o 5º dia útil de cada mês, assim como dos descontos, associação e sindicato, após 10 dias posteriores ao pagamento dos salários, um reajuste do Vale Alimentação de 9,41% e o restante da inflação, 4,91% até 31 de outubro, coisa que acabou não ocorrendo, né? A pressão feita pelos trabalhadores municipais serviu para a liberação dos salários antes da data prevista no passo municipal. O prefeito viu que a coisa realmente estava pegando, né? Cada vez mais funcionários estavam aderindo a essa paralisação, que durou 3 dias, e o prefeito ali, inteligentemente, né, pagou 93% do salário, 93%, né, do funcionalismo recebeu o salário no dia 11 de novembro e com isso perdeu a força a greve e os funcionários voltaram a trabalhar normalmente, né? Agora, o restante, né, 7% dos funcionários que não receberam, devem receber até o dia 21 de novembro, também data em que será pago aí o restante do Vale Alimentação, isso que promete o governo, né? Vamos aguardar. Agora, vale destacar, vai atrasar o mês de dezembro o salário? Lógico que vai, né? É óbvio que vai, né? Apesar que o governo federal liberou uns recursos aí para socorrer os municípios neste fim de ano. O governo federal, né, de Michel Temer, vai liberar um valor X aí para cada município que deve cobrir as despesas, principalmente com o 13º salário das prefeituras, para dar uma salvada realmente nas prefeituras que estão realmente todas praticamente quebradas, né? Para a Prefeitura de Avaré, praticamente realmente quebrada a situação, é difícil
É isso que o próximo prefeito, o Jô Silvestre, vai encontrar a partir do dia 1º de janeiro. Por isso que é bom, a equipe de transição de Jô Silvestre já fica se inteirando bastante do que ele vai encontrar, porque a bucha não é pequena não. E os funcionários aqui, eu acho e acredito muito que essa paralisação, esse movimento que teve não foi político, né? Não teve nada de política, e se houver atrasos também durante o governo de Jô Silvestre, é que eles tomem a mesma atitude, né? Se tomou atitude no governo Poio, tome a mesma atitude no governo Jô Silvestre. Não podemos ter um peso e duas medidas, não é? Muito bem, na última quinta-feira, dia 10 de novembro, o engenheiro Ivo Herzog esteve em Avaré, ministrando uma palestra sobre a vida de seu pai, Vladimir Herzog. O evento foi organizado na Faculdade Edu Vale de Avaré. Foi uma palestra que foi realizada no plenário da Câmara Municipal e a equipe do Vale Notícias esteve presente. O diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, o engenheiro naval Ivo Herzog, esteve em Avaré para ministrar uma palestra sobre o período de redemocratização brasileira. Além disso, contou relatos da vida de seu pai, o jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado e morto durante o regime militar. Política é a gente tentar, com os nossos pensamentos, com o que a gente acredita, colaborar com a sociedade, né? Então a minha relação com a política é muito intensa, porque a gente vive um momento difícil, acabamos de ver ontem que não é só no Brasil, é no mundo, né? Com a questão lá nos Estados Unidos. Tem um processo de volta de um conservadorismo muito grande, uma série de conquistas sociais estão sendo atropeladas. Então eu acho que o meu envolvimento é tentar deixar as pessoas alertas a isso. E como tem a história do meu pai, que é uma referência, né? Então tentar ajudar que as pessoas entendam o que foi essa história, qual que é a importância e o que aquilo lá pode significar como uma ferramenta inspiradora hoje. A palestra foi uma iniciativa do curso de jornalismo da Faculdade Edu Vale de Avaré e reuniu autoridades municipais, professores, coordenadores e alunos da instituição na Câmara dos Vereadores. Em pleno período de uma crise política que a gente passa hoje, uma falha nas instituições sociais e políticas, uma descrença nas instituições sociais e políticas, relembrar o período da redemocratização sempre nos lembra de um período em que não havia essa discussão, em que não havia a possibilidade de você debater. Então nos lembra que sempre a gente tem que valorizar o debate, sempre acadêmico, sempre pautado na tolerância, na inteligência, mais do que no grito, mais do que em quem fala mais alto e em argumentos que muitas vezes não se sustentam. Então acho que a redemocratização ela nos lembra disso, de um período em que já houve uma polarização no Brasil e de que quanto isso não nos serviu muito, o quanto a redemocratização veio para salvar tudo isso. Então acho que a palestra hoje nos traz tudo isso. Tá aí para você, palestra, né, do Ivo Herzog, contando história, realmente é uma história muito interessante, lotou o plenário da Câmara Municipal de Avaré, todas as pessoas, estudantes da Faculdade Edu Vale estiveram presentes, população em geral esteve presente. Primeiramente, essa palestra estava marcada para ser realizada no auditório da faculdade, mas devido à grande procura e interesse da população, acabou sendo realizado no plenário da Câmara Municipal de Avaré e realmente foi um grande sucesso. Parabéns à faculdade mais uma vez, parabéns ao Ivo, né? Está dividindo essa informação com toda a população, um evento muito interessante. Parabéns realmente. Eu vou para um rápido intervalo e já estamos de volta com informações aí policiais e um grave acidente na SP 255. Por favor, não saia daí.